Olá pessoal, tenho aqui um exercício para a gente executar juntos em linguagem ladder. O exercício diz o seguinte: em sistemas de controle de nível de água de caldeira, conforme o vapor é perdido, há necessidade de injetar a água na caldeira para que o nível se mantenha sempre em um mínimo aceitável, evitando danos em virtude de água faltante. A figura abaixo contém um diagrama de controle de nível da água de uma caldeira. Vamos olhar o diagrama. Então temos aqui o CLP, aqui temos uma saída de vapor, temos a caldeira, temos aqui um acionamento, um sensor, e aqui uma entrada d'água. O CLP aciona a bomba de alimentação, essa aqui abaixo, e a válvula de controle de alimentação da água, que é essa aqui de nível 2. Sempre que o sensor de nível capacitivo, que está aqui, 1, deixar de detectar a presença da água na sua haste. Elabore a lógica de controle utilizando a linguagem ladder. Então vamos pensar um pouco sobre esse exercício, ok? Nós temos aqui apenas um sensor, tá? Que é esse cara aqui. E temos dois atuadores. O sensor, ele é um sensor capacitivo, como diz aqui o nosso enunciado, e ele não diz se esse sensor ele tem 1 ou 0 quando detecta, porém a gente pode dizer que a gente tem 1 para detecção e 0 para não detecção. Bom, então ele diz o seguinte, ele diz que a bomba e a válvula de controle ficam acionadas sempre que ele tem um nível baixo, ou seja, o nível lógico que deixa de determinar a presença da água na haste. Então o que a gente tem que fazer é elaborar algo que nos permita o controle da entrada sempre que nós tivermos então um nível lógico baixo no nosso sensor. A resolução em ladder é bastante simples. O que a gente tem que cuidar é a forma com que a gente expressa essa solução dentro da linguagem ladder, porque a gente vai ter a tendência de usar vários sistemas de vários acionamentos na mesma linha, o que não é muito interessante quando a gente fala de linguagem ladder, ok? Bom, vamos ver aqui no PLC Fiddle como que a gente pode implementar esse tipo de solução. Então eu vou excluir essa linha que já tem aqui disponível, excluir as variáveis, e eu vou incluir as variáveis que estão no nosso sistema. Eu poderia colocar com os valores numéricos, mas acho que é importante a gente descrever o que cada uma significa. Tá? Então nós vamos ter o sensor capacitivo, ok? Nós vamos ter a bomba de alimentação e nós vamos ter a válvula de controle, que eu vou colocar aqui só como válvula, que já está bem colocado. Tá? No nosso exercício, a gente dizia o quê, A gente dizia que a bomba de alimentação e a válvula de controle sempre estavam acionadas quando não existia o sensor, não existia um valor de presença d'água no sensor capacitivo. Para a gente fazer isso, nós vamos precisar adicionar aqui uma linha na qual nós vamos controlar a bomba de alimentação, tá? E nós vamos precisar também controlar a válvula, ok? Bom, nós podemos interpretar esse problema de várias formas. Nós podemos interpretar ele de uma forma simplista, que é identificar que sempre que a gente tiver o nível lógico baixo, nós podemos acionar a saída, ou nós podemos entender que existe uma ordem de acionamento que permite que a gente não queime os circuitos que nós estamos acionando. A gente vai fazer primeiro a simplista, depois a gente dá uma pensada sobre a ordem que é possível acionar os elementos. Bom, se nós formos então aqui nos contatos, nós podemos adicionar a lógica que vai permitir que a gente ligue a bomba e a válvula. Perceba que essa é uma lógica bastante simples, porque nós precisamos de uma chave normalmente fechada, que é aquela na qual o sensor capacitivo será conectado. Afinal, ele deixa de sentir a presença da água, de sensoriar a água, e ele se torna 0. Quando ele tem 1, ele está então em um estado em que há nível de água suficiente e o motor não precisa ligar. Nesse caso, nós vamos então colocar a bomba de água aqui, que será acionada
sempre que nós tivermos o sensor capacitivo desligado. Nós vamos adicionar uma nova linha, e aqui a gente pode cair numa cilada de querer colocar mais uma saída aqui, e que não é muito adequado, né, dentro dos padrões da linguagem ladder. Então nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, levando em consideração agora que nós vamos usar a entrada capacitiva de novo. Tá? Então vamos colocar aqui o sensor capacitivo, e nós vamos atuar agora, né, clicando aqui em Coil, sobre a válvula, ok? Então, dessa forma, muito simples, nós podemos acionar os dois sistemas de forma simultânea. Bom, a gente pode pensar, então, para esse problema, que existe uma outra interpretação, que é a seguinte: se eu ligar a bomba de alimentação antes de ter aberto a válvula, eu poderia queimar, então, a bomba de alimentação de água, porque ela vai fazer pressão, e muitas bombas não aceitam que, quando ligadas, a pressão seja, né, a pressão d'água, o fluxo d'água seja interrompido. Então, o que a gente pode fazer é colocar um sistema que nos diga assim, olha, só vai ligar se a bomba d'água também estiver ligada, né? se a válvula também estiver ligada. Para isso a gente vai precisar alterar algumas poucas coisas. Então eu vou trocar a ordem, então eu vou colocar aqui, ó, a válvula, e aqui na segunda linha a bomba de alimentação, ok? E na segunda linha eu vou colocar um contato, que vai me dizer que o sensor capacitivo só não vai ser suficiente para ligar a bomba, eu tenho que ter a válvula também acionada. Nesse caso, percebam que não vai ter uma grande diferença a respeito, né, do que a gente fez antes. A diferença aqui é basicamente pela sequência de execução, e que, se algo acontecer que não permitir, né, ao ladder executar uma segunda ação que acione a bomba, ou que não acione a válvula, ele não vai conseguir acionar a bomba sem ter certeza, né, que a válvula já foi acionada. Então percebam que, assim, de funcionamento não mudou muita coisa, ok? Nós poderíamos incrementar esse sistema colocando então o acionamento da válvula, um timer, que nos diga que após o acionamento da válvula, nós tenhamos um tempo, né, de atraso até que a bomba seja acionada, o que também seria possível e fácil usando um timer. Como não foi solicitado no exercício, nós vamos deixar com essa nossa interpretação. Espero que esse exercício tenha ajudado a entender um pouco mais sobre a linguagem ladder e a forma de fazer os seus acionamentos. Até mais!